Olá, seja bem-vindo ao canal LAB. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é dia de falar sobre livros, ou melhor, falar sobre mitologia. Eu sei que pelo título, provavelmente você deve estar achando que esse é um vídeo batido, que eu vou só apenas fazer uma lista dos 12 deuses do Olimpo e é isso aí. Mas, como tudo na mitologia, quais são os 12 deuses não é uma resposta exatamente fácil. Diferente da mitologia nórdica, em que nós temos apenas duas fontes, e uma delas foi extremamente alterada pela Igreja Católica, os gregos escreviam tudo. Nós sabemos o nome do deus das moscas, do deus da doença, etc, etc. Mas, como é de se esperar, quando você tem 12 figuras mitológicas que você acredita serem deuses, em algum momento alguém vai escrever uma versão diferente ou acreditar numa versão diferente e assim por diante. Algumas versões de cidades costeiras que ficavam perto do mar acreditavam que Poseidon era o rei dos deuses. Afinal de contas, se você sobrevive do mar, se você depende das marés, e se o mar está ameaçando derrubar o seu navio, você vai rezar pro cara responsável por isso, e não pelo cara do céu. Originalmente, eu ia falar sobre todos os deuses do Olimpo nesse vídeo, só que estava ficando um pouco grande demais. Por isso, na parte 1, eu vou apenas falar sobre Zeus e seus irmãos, e na segunda parte, sobre os deuses do Olimpo restante, os filhos, etc. Então, já deixa o like aí, compartilha com aquele amigo que gosta de mitologia, e vamos começar. E se você achou que eu ia começar essa lista falando de Zeus, achou errado, otário. Não, na verdade eu vou tentar seguir a ordem da primeira geração de deuses, mais ou menos que nem os mitos descrevem. Afinal de contas, Zeus é o mais novo dos três grandes. Ele não é nem o mais velho entre as irmãs dele. Então, começando pela irmã mais velha de verdade, Hestia. Só de ouvir esse nome eu já sei que alguns de vocês falaram, quem? Bom, Hestia era a deusa do fogo, da lareira e do lar. Embora não existam muitos mitos sobre ela, era uma deusa bem importante. Era ela quem mantinha a chama do Olimpo acesa. E em cada casa havia sempre aceso também o fogo de Hestia. Hestia é a personificação da morada estável, onde as pessoas podiam fazer sacrifícios e conversar com os deuses. Agora, aquela parte sobre Hestia ter cedido o lugar dela no Olimpo para Dionísio. Olha, a verdade é que nenhum mito especificamente conta essa história. Os autores posteriores simplesmente assumiram isso e é o que todo mundo usou para justificar a mudança de um para o outro. Mas a versão que faz mais sentido é que Hestia simplesmente ficou de saco cheio de toda a bagunça e picuinha do Olimpo e ela se aposentou como deusa para ajudar os mortais. Faz sentido. Continuando com a lista, a próxima é Deméter, a deusa da agricultura e da colheita. E também não é muito popular hoje em dia, mas antigamente, quando nós dependíamos totalmente das estações para plantar e colher, ela era bem reverenciada. Mas vamos lá, na história mais famosa de Deméter, não tem nem ela como personagem principal, e sim a sua filha Perséfone. Perséfone é uma deusa menor da primavera, e ela e Deméter viviam muito bem juntas, blá blá blá, até que um dia Perséfone simplesmente desapareceu. Mas a verdade é que Perséfone foi raptada por Hades, o deus do submundo, amando de Zeus. Porque Hades disse, ô meu maninho, eu queria uma esposa. E Zeus falou, então, eu tenho uma filha com Deméter. Vai lá, sequestra a garota e ela é tua. Mas Deméter nunca ficou sabendo desse acordo barra sequestro concordado. Afinal de contas, eu duvido que ela teria aprovado mesmo se tivesse ficado sabendo. Então, ela vagou por aí durante muito tempo procurando por sua filha. Eventualmente, Apolo, ou em algumas versões Hecate, a deusa da bruxaria, explicou o que aconteceu para ela. Então, você ficaria feliz sabendo que a sua filha foi sequestrada pelo Senhor do Submundo? Né, eu também não. Mas a diferença entre eu e você é que Deméter é a deusa da colheita, da fertilidade e tudo mais. Então, se ela fica triste, pode apostar que o mundo todo vai ficar bem triste. Porque com a depressão dela, nada fértil estava acontecendo no mundo. O solo morreu, as plantas pararam de nascer, e isso é o que nós chamamos de inverno. Zeus finalmente resolveu intervir, e ele mandou Hermes, o deus mensageiro, para o submundo para conversar com Hades, devolve a garota aí e tal, tá todo mundo morrendo. Hades devolveu Perséfone. Só que antes, ele entregou uma romã, uma fruta, né? Vocês devem saber o que é. Ele entregou uma romã, Perséfone comeu, e agora, por causa de, leis do submundo,
Perséfone meio que tá meio presa, nem viva nem morta. Então ela passa a maior parte do ano com a mãe, que é quando tem o verão e a primavera, e o restante do ano ela volta pro submundo. Deméter fica triste novamente, e é por isso que nós temos o inverno. E fechando a lista de deusas dessa primeira geração, temos Hera, a deusa do casamento, da maternidade e das esposas. Muitas das histórias sobre Hera são sobre como ela é uma deusa extremamente vingativa e violenta. Afinal de contas, ela é casada com Zeus, o deus do adultério. Mas o fato é que ela não é muito poderosa, pelo menos não o suficiente para poder encarar Zeus, então ela acaba descontando nas pobres mortais. Mas além disso, ela ainda era uma deusa do matrimônio, ela era invocada para abençoar cerimônias e tudo mais. E ao contrário de alguns deuses casados, Zeus, ela não saía tendo filhos por aí, apenas com o marido dela. E agora, indo para os deuses masculinos, temos Poseidon, papai do Percy Jackson, deus do mar, dos cavalos e dos terremotos. E se você está se perguntando por que o deus do mar também é o deus dos cavalos, bom, Poseidon criou eles da espuma do mar e ponto final. É por isso. Agora, a outra atribuição divina dele, os terremotos, faz um pouco mais de sentido quando a gente lembra que a Grécia Antiga era uma região de terremotos intensos, então fazia sentido ter alguém responsável por isso ali. E agora, dando uma viajada um pouquinho mais longe, houve uma época em que Poseidon era o deus máximo daquela região, mais forte do que Zeus e todos os outros. E ele era um deus do submundo. Parece que eu só joguei um monte de informação aleatória, mas confia em mim. Houve uma época, que é conhecida como a Idade das Trevas da Grécia, em que nada era escrito, que a tradição era oral e tudo mais. Nessa época, os deuses mais cultuados eram os deuses do submundo, ou deuses que eram capazes de ir e voltar de lá sem problemas. E, bom, como eu disse, Poseidon era o responsável pelos terremotos, então um deus que literalmente tremia a Terra era o deus mais poderoso, já que ele tremia o nosso planeta e o submundo. Mas de toda forma, Poseidon ainda era um cara bem temido, quando a gente lembra que os antigos estavam viajando em barcos de madeira, sabe? Barco de madeira, enfrentando o mar e tudo mais. E se hoje em dia já dá um negócio ruim vendo os vídeos de barcos em tempestades, e é hoje em dia, tá? Com tecnologia moderna e tudo mais. Imagina as tempestades violentas que o pessoal devia encarar, tipo num barco que, sabe, era resistente, mas ainda um pedaço de madeira flutuando. Dá pra entender porque Poseidon era um deus tão temido assim. E o próximo da lista não é um deus do Olimpo, mas a rapaziada ia me bater se eu deixasse ele de fora. Hades, o rei do submundo. Vamos tirar o elefante da sala. Hades não é um vilão. Pelo menos não no sentido tradicional. Por causa da cristianização do mundo, nós escutamos Senhor do Submundo e a gente pensa no encardido, no Giratina, no cara lá de baixo. Mas Hades não é malvado, ele é só um cara fazendo o trabalho dele. Alguém tinha que ficar responsável pelo local para onde as pessoas vão quando elas morrem. Por sinal, o submundo grego funciona da seguinte forma. Existem os Campos Elíseos, para aqueles que viveram uma vida boa, foram justos e tudo mais, uma espécie de paraíso. E tem o Tártaro, reservado para monstros e para aqueles que se opunham aos deuses, ou faziam coisas muito, muito ruins. E assim, morrer não deve ser uma experiência da hora. Quer dizer, até hoje, quem morreu não voltou para reclamar, né? Então, não sei. Mas, enfim, os gregos não curtiam essa ideia de morrer. Tanto que o maior medo dos heróis gregos era justamente ser esquecido. Hades é apenas o cara que garante que ninguém vai voltar. E na antiguidade, as pessoas tinham tanto medo dele que era tipo, não diga o nome Hades em voz alta, ele pode te ouvir, e ter a atenção do Senhor do Submundo não é uma coisa que você ia querer. Uma interpretação literária que eu particularmente gosto e que retrata esse lado de Hades não como um vilão, mas só um cara trabalhando, é em Percy Jackson, em que ele fala justamente isso, tipo, caramba bicho, mas eu já trabalho o suficiente aqui no submundo. Todo mundo que morre vem pra cá e fica me implorando pra voltar. E você acha que eu tenho tempo de fazer um plano pra derrubar o Olimpo? Ah, tenha dó. E finalmente é a vez dele. O papai do Olimpo, o Senhor do Trovão.
pai das nuvens, pai de metade da mitologia grega, e o deus de pegar a mulher casada, Zeus. Como eu falei lá no começo do vídeo, Zeus é na verdade o mais novo dos filhos de Cronos e Rhea. Ele só tem essa aparência de velho para tentar impor um pouquinho de respeito, e também porque ele deve ser um pouquinho imaturo, né? Mas vamos lá, se ele é o mais novo, por que ele é o rei dos deuses? Bom, de maneira resumida, o pai dele, Cronos, tinha medo de ser destronado pelos filhos do mesmo jeito que ele fez com o próprio pai, Urano. E a solução dele foi, assim que os filhos nasciam, ele ia lá e os engolia. Ele devorou todos os filhos, menos um, Zeus, porque Rhea tinha um plano. Ela deu uma pedra para Cronos comer. E ele nem percebeu a diferença e Zeus foi mandado para uma ilha. Agora, quem cuidou dele tem 500 versões diferentes, mas o que importa é que ele voltou anos depois, ou séculos depois, como um deus completo. Ele se disfarçou e, com a ajuda de uma tia titã dele, Themis, ele deu uma poção para Cronos, que vomitou os irmãos, e aí começou a guerra entre deuses e titãs, a qual os deuses ganharam, e por causa da liderança de Zeus, ele se tornou o rei. E, a partir daí, todas as histórias, ou quase todas, têm a influência de Zeus. Afinal de contas, ele teve muitos filhos, e esses filhos foram sendo heróis por aí, salvando o mundo, etc. Tem algumas histórias em que ele faz isso de propósito, tipo, ele vê o potencial de ter um filho com uma mortal, vai lá, tem filho, e o filho acaba sendo o herói. Eu não gosto muito dessa narrativa, porque, sabe, é estranho. Uma coisa para se ter em mente quando a gente está falando de mitologia grega é que os deuses são parte parecidos conosco, eles são mesquinhos, eles têm ciúmes, eles são, bom, parecidos com nós, né? Eles são falhos pra caramba, ao mesmo tempo que eles são forças divinas além da nossa compreensão. Então às vezes eles vão fazer alguma babaquice, mas é porque eles podem, porque eles são falhos também. E eu acho fascinante essa parte, o quanto que eles mudam de figura, mudam de personalidade, dependendo de cada história, dependendo do que as pessoas acreditavam ou do que elas precisavam na hora. Isso tudo é bem legal. Então, esse é o vídeo de hoje. Como eu falei, ele ficou um pouco grandinho demais, então a segunda parte eu vou falar sobre os outros deuses do Olimpo, a origem deles e tudo mais. Mas alerta de spoiler é que eles são quase todos filhos de Zeus. Eu sei, novidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com o amigo ou amiga que gosta de mitologia, e a gente se vê da próxima. Obrigado por ter assistido até aqui, bem-vindo ao canal LAV, bom dia, boa tarde, boa noite, e até a próxima.